As boas notícias são no sentido de que nós já temos votos suficientes para aprovar o PL 3723, tá? Inclusive pessoas que estavam na lista de voto contra estão votando a favor, porque a argumentação da insegurança jurídica, né? Inclusive do prejuízo que isso pode gerar, né? Isso daí vai acabar sendo jogado na conta dos senadores pela ausência de cumprirem o seu mister, né? Isso tem tido bom impacto, certo? Tem sido esclarecido que não tem porte, existe uma série de limitações. Na prática, a limitação ao porte de arma do atirador fica maior do que a limitação que tem hoje, né? Porque, mas o STF vai entender que... Sim, esse STF vai entender que, finalizado um outro mandato, se o Bolsonaro for presidente, vão ter 4 lá no STF comandados pelo Bolsonaro, né, nomeados pelo Bolsonaro, e, eventualmente, esse espírito de corpo que hoje torna a arma uma coisa inconstitucional, ele deixa de existir, né? Pode ser que isso aconteça, então colocar todas as fichas em decisão do STF também é má projeção. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os senadores entendem isso, né? E o principal preocupação dos senadores é que exista uma forma objetiva de acesso ao porte de arma, que nesse PL não existe, porque você tem 5 anos de CR. Meu amigo, quem tem mais de 5 anos de CR, quando precisa, já porta, entendeu? Mas cara, quem tem mais de 5 anos, ninguém tá nem aí com essas histórias, entendeu? Quem se preocupa com essas coisas é o cara que é emocionado, que tirou CR lá ontem, porque foi lá no clube, e o clube disse que CAC tem porte, e o cara comprou o porte do exército, aí fica emocionado, né? Gasta uma grana gigantesca nisso lá, aí descobre que é porte abacaxi, aí fica, mas tinha que ser porte de verdade, o Bozo me traiu, essas coisas assim, né? Quem tem mais de 5 anos CR já não tem essa emoção toda, né? Então, isso tá claro para os senadores, certo? Nós temos votos suficientes para aprovar, já possuíamos votos suficientes para aprovar na quarta-feira passada, certo? E essa é a parte boa. A parte ruim é o fato de que, na prática, a esquerda, por não ter votos, vai trabalhar aquilo que eles sempre trabalham, que é protelar a votação. Então, a audiência pública marcada para amanhã, certo? A princípio, qual é o foco da esquerda? A esquerda fez um documento, né? Eu achei um pouco extenso demais, mas tudo bem. E está encaminhando esse documento aos gabinetes, certo? Com uma série de informações falsas, uma série de informações exageradas e equivocadas, que há dados para contestar, tá? Qual é a estratégia da esquerda? A estratégia da esquerda é apresentar esses dados falsos, a gente, na audiência pública, contraditar os dados falsos, e daí a esquerda fala assim, pode ser que você tenha razão, a gente não tem certeza e tal, então a gente precisa mandar um ofício para o Exército, para a Polícia Federal, para confirmar os dados. E suspende a audiência pública até o retorno do ofício, certo? Então, esse documento foi escrito de má intenção, especificamente para gerar esse contraditório, essa confusão, e eles pedirem esclarecimentos, ofícios pedindo esclarecimento, né? Você diz que o meu dado está errado, então vamos pedir um ofício para o Exército para confirmar o dado, certo? É uma medida meramente protelatória. Então, a estratégia que está se desenhando é a de não dar esse pano para manga, certo? Querem mentir lá? Mintam, fica à vontade. É isso aí mesmo, beleza, maravilha, ótimo, adoro. Os dados de vocês tirados da bunda, lindos, maravilhosos. Isso é irrelevante, nós vamos votar o PL, certo? Então, a estratégia é gerar confusão para gerar requerimentos de adiamento do encerramento da audiência pública, tá? Qual é a nossa estratégia? A gente precisa cobrar os senadores que dizem favoráveis ao PL, certo? Que estejam presentes na audiência pública. A gente precisa de uma maioria na audiência pública, por quê? Porque os requerimentos são submetidos à votação. Se o pessoal lá do Sol da Paz, a gente quer um requerimento de ofício, isso e aquilo, aquele outro, isso vai ser submetido à votação. Se só tiver a galera da esquerda lá, eles vão votar pela aprovação do requerimento e, novamente, o projeto não poderá ser pautado. Então, a gente precisa de uma maioria barulhenta lá para relembrar que, a audiência pública foi marcada em fevereiro do ano passado, era obrigação de quem requereu a audiência pública, dentro dos prazos regimentais, promover a execução da audiência pública, o que não foi promovido, certo? 2,
existe urgência na aprovação. E a urgência existe porque o Senado, por outras prioridades, deixou isso daí em prazo de votação muito antigo e esse projeto foi encaminhado em regime de urgência, certo? Então, a gente precisa que existam pessoas do nosso lado, senadores do nosso lado, para levantar isso e falar, olha, já foi feita audiência pública, vocês já expuseram seus dados, ninguém está questionando seus dados, todo mundo concorda, vocês estão certos, é isso aí mesmo, mas nós vamos votar amanhã. Ou nós vamos votar hoje mesmo, certo? Então, cobrem a presença, porque inclusive há senadores que eram contrários ao PL, que foram convencidos a serem a favor, entenderam que realmente a situação fica mais restrita, mas fica estável, certo? Que existe a possibilidade do STF legislar, isso daí vai cair na conta desses senadores, certo? E que, portanto, o melhor é votar isso e aprovar o quanto antes, certo? A esquerda vai lutar com as suas ferramentas regimentais, ferramentas estas que só funcionam se eles tiverem maioria no momento da votação. Então é importante que estejam lá presencialmente para dizer, pela ordem, presidente, faz uma votação aí. Aí o presidente fala, os que são contra o requerimento permaneçam como estão, requerimento rejeitado, a votação da CCJ marcada para as 14 horas de hoje. Tá? Aí marca para as 14 horas de hoje na CCJ, entra na CCJ, o Marcos Duval leu o relatório, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado na CCJ, marcado para as 16 horas, votação no plenário. Plenário, mesma coisa, não precisa nem sair para fazer um lanche, fica todo mundo lá no plenário. Os favoráveis permanecem como estão, aprovado, vai para a sanção presidencial. Tá? Para que isso aconteça, é necessário que o pessoal esteja lá. Tá? Então, peço aos senhores, comentem na postagem do senador e, ao mesmo tempo, curtam os comentários de quem comentou. Né?